Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa pela TV Canção Nova, Pergunte e Responderemos. O nome do programa já diz tudo. Você pergunta e nós vamos respondendo para você. Quero lembrar que muitas vezes chegam perguntas que não têm uma resposta objetiva na doutrina da igreja, né? Nem no catecismo, às vezes, até mesmo nem na Bíblia, às vezes. Então aí eu dou uma opinião. E opinião, claro, fica com ela quem quiser ficar, tá certo? Quero convidar você a rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nesse momento, para que a gente possa responder essas perguntas aqui, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, e que possa atender às suas necessidades, tá bem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, você pode mandar suas perguntas para nós por vários meios, né? Temos o telefone nosso, o 12 3186 2600, que também é o WhatsApp. Você pode usar aí o seu celular, né? Temos também o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, @cançãonova.com. E eu quero lembrar você também que a Canção Nova depende da sua ajuda para fazer todo esse trabalho maravilhoso. A Canção Nova não é uma ONG que recebe, não sei, recursos aí de várias fontes, não é uma instituição que tem propaganda, você sabe disso, como qualquer televisão. Então, é você que se beneficia, que se edifica espiritualmente com as atividades da Canção Nova, missas, palestras, esses programas, é você que contribui com a Canção Nova. Então, você pode usar aí o site clube.cançãonova.com, clube, muito fácil, clube.cançãonova.com, né, para você ver qual é a melhor maneira de você contribuir. Pode ser pelo débito automático, pode ser pelo seu celular mesmo, né? Enfim, tem várias maneiras, boleto bancário, escolha a maneira aí que você pode ajudar. Muito bem, vamos começar respondendo as perguntas de hoje, né? Eu tenho aqui a pergunta do Rodrigo José, que é de Brasília. Ele pergunta o seguinte: existem santos que foram pessoas com deficiências? Em especial, gostaria de saber se houve algum que era cadeirante. Rodrigo, eu não sei dizer assim o nome de um santo que fosse cadeirante, mas pode ter certeza que houve. Não tenha dúvida. Muitos santos, no final da vida, passaram a ser cadeirantes. Às vezes por uma questão de idade, né, de acidente já no final da vida. É muito comum as pessoas mais idosas, às vezes por causa de um AVC, mas não tenha dúvida que houve santos, né? Quer dizer, não há limitação para a pessoa ser santa. Um monge que escreveu, por exemplo, a Salve Rainha, era um monge extremamente deficiente na parte física, mas era um santo. Então, certamente que há. É evidente que precisa de uma pesquisa mais aprofundada para saber. Aí teria que a gente estudar a vida dos santos com mais detalhes, né? Bom, pergunta do Lucas Rocha: ajoelhar-se diante da imagem de Nossa Senhora é adorar? Não. Você vai ver muitos papas se ajoelhando diante da imagem de Nossa Senhora. Quando o Papa vai a Fátima, o Papa vai a Lourdes, se ajoelha. Adoração é algo de fora o íntimo, não é algo físico, entende? Simplesmente. Adorar é você querer adorar, ou seja, adorar é você tomar aquela pessoa que está diante de você como Deus. Nós, quando nos ajoelhamos diante de Nossa Senhora, nós não estamos tomando Nossa Senhora como deusa, nós estamos tomando Nossa Senhora como mãe, uma pessoa humana, mas que é a mãe de Deus.
Engraçado, ela não é deusa, mas ela é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus, né? E nós ajoelhamos diante dela para rezar com ela, pedir a intercessão dela, né? É uma coisa muito maravilhosa isso. Isso os santos fizeram, os papas fizeram. Não é um gesto de adoração, é um gesto de veneração. Tanto assim que até as palavras são diferentes. No grego, as palavras são diferentes. Você tem latria e dulia. Latria é adoração, dulia é veneração. Se você for procurar no dicionário, como em português, você não vai achar isso. Mas se você for no dicionário grego, você vai achar. Ok? Tanto é que Maria recebe um culto que eles chamam de hiperdulia, hiperveneração, né? Porque é mãe de Deus. Uma pessoa que pede para não ser identificada, ela pergunta assim: os sonhos podem se tornar um pecado grave quando se trata de um sonho impuro? Não, o sonho, em princípio, não é pecado. Você pode sonhar que está matando uma pessoa, que até que matou uma pessoa, não é pecado. Por quê? Porque o sonho você não tem uso da razão, você não tem a liberdade. É um ato do inconsciente. Agora, a pessoa pergunta aqui de um sonho impuro, né? Muitas vezes um sonho erótico. Tal. O que pode acontecer é a pessoa sonhar com alguma coisa erótica porque ela alimentou isso acordada. Então, se ela fica vendo filme pornográfico, aí pode ser que à noite... Então, aí, o pecado não é o sonho que você teve, o pecado é o alimento que você deu ao sonho, você entendeu? Então, procure ver se não tem alguma raiz para trás, que aí, quando você estava acordado, aí esse pode ser pecado. Mas o sonho em si, não. Ana Luísa, de Brasília, no Distrito Federal. Caso eu venha a chegar atrasada na missa, até que parte eu posso comungar? Ana Luísa, veja, a pessoa pode comungar até fora da missa. Por exemplo, nessa pandemia, eu ia numa igreja aqui, até a igreja aqui do meu bairro, onde nos domingos o pároco dava Eucaristia, sem missa, só a Eucaristia. Então, a Eucaristia, em algumas circunstâncias, pode ser recebida até fora da missa. Então, se a pessoa chega numa missa, ela chegou, já houve até a consagração, ela pode comungar? Pode. Desde que ela não faça isso com má fé, com dolo. Entendeu? Eu me lembro que uma vez eu estava viajando, essas viagens das peregrinações e tal, e às vezes era difícil ter missa, que às vezes não tinha nem padre direito num grupo, e de vez em quando a gente entrava numa igreja e estava na hora da comunhão. Eu comungava, porque era a única oportunidade do dia que eu tinha para comungar. Então, não é proibido. Mas veja bem, a gente não pode abusar disso. Entende? Não pode. A gente deve assistir a missa inteira e comungar. Agora, numa emergência, entendeu? Você atrasou porque você estava cuidando de uma criança ou teve um problema de enseio, a igreja não proíbe. Agora, o ideal mesmo, se for, por exemplo, domingo, é claro, você assista outra missa e comungue numa outra missa. Dia de semana é diferente. Bom, não identificado. Sou obrigado a obedecer autoridades da igreja, seja ela padre ou bispo ou qualquer ministro ordenado, quando mesmo está pedindo algo em desobediência à doutrina, documentos da igreja, missal, código de direito canônico, etc. Bom, evidentemente, todos nós somos obrigados a obedecer à igreja. O que está no catecismo, o que está no Código de Direito Canônico, o que está no Missal Romano, são documentos aprovados pelo Papa. Ok? Então, a gente não é obrigado a obedecer, ainda que seja uma autoridade da igreja, se estiver contrariando objetivamente uma regra da igreja. Entende? Aí, claro, a gente não é obrigado, não deve hostilizar a pessoa, não deve criar confusão, mas você não é obrigado a viver aquilo que, né, não está,
que está contra algum documento da igreja. Isso é importante, né? Isabel Cristina, é de Santa Catarina. Qual a diferença entre alma e espírito? Quando morremos, é nosso espírito que se apresenta a Deus? Olha, eu vou usar, inclusive, o Isabel, o Catecismo da Igreja, porque ele fala claro aqui, no parágrafo 367, o Catecismo fala claro a diferença entre alma e espírito. Ele diz assim, parágrafo 367, por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Aparece. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. A igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma, ou seja, a alma, nela não existe alma e espírito, não. Então, o que a igreja explica aqui? O espírito é a substância da alma, assim como a matéria é a substância do corpo. Todo ser tem uma substância, mesmo o ser espiritual tem uma substância. A alma é um ser espiritual, que tem como substância o espírito. A alma é espiritual, o corpo é material. Então o Catecismo explica aqui o seguinte, a igreja ensina que essa distinção não introduz a dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Então, o que o Catecismo explica é o seguinte, o homem, a mulher, é formado de corpo e alma. O Catecismo fala, corpore et anima unus, corpo e alma unidos. Então, o que é a morte? A morte é isto, é a separação do corpo e da alma. A alma, nela está o espírito, tá certo? Ou seja, a substância da alma é o espírito, assim como a substância do corpo é material. É isso aí. Muito bem. Você pergunta quando nós morremos a nosso espírito, é o nosso espírito, a nossa alma, que vai para Deus, certo? José Robson, Simão Cirineu, que ajudou Cristo a carregar a cruz, é santo? Olha, o Robson, eu tenho uma coleção muito boa sobre os santos, são 12 volumes, é um volume para cada mês do ano, a famosa coleção de Butler, que começou a ser feita desde 1700 e pouco, né? Eu não encontrei lá São Cirineu, não encontrei. Então, pela pesquisa que eu já fiz sobre isso, Simão Cirineu, que ajudou Jesus, não consta que seja santo. Não sei se possa haver alguma outra fonte mais precisa que possa trazer, tá certo? Catelim, que é de Minas Gerais. Por que nós católicos não guardamos os sábados como em outras denominações? O Catelim, a gente guarda o domingo e não o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo. Esta é a razão principal. Agora, se você for lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, Atos 27, você vai ver uma citação muito importante. No primeiro dia da semana, São Paulo celebrando a fração do pão. O que é o primeiro dia da semana? O domingo. Então, os apóstolos já celebravam a missa no domingo, era o dia para eles sagrado. Então, a igreja explica que o domingo é o primeiro dia da nova criação, da criação resgatada por Cristo, da caducidade, ou seja, daquilo que era velho. Então, o mundo antes de Cristo, ele como que fecha no sábado. Cristo inaugura um mundo novo, esse mundo novo é inaugurado no domingo. Agora, eu quero mostrar, eu tenho um livro, uma coleção de 3 livros, que eu chamei de Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Aqui tem, nesse livro,
citação do primeiro século, dizendo que a igreja já celebrava a missa no domingo. Eu quero mostrar aqui a você, está aqui na página 108 desse livro, tem citação, pelo menos duas citações aqui que eu coloco nesse livro, uma delas é de São Justino. São Justino, ele foi mártir no ano 165 em Roma, doutor da igreja. E engraçado, era leigo, não era padre. Ele nasceu lá por volta do ano, talvez 70, 80, por aí. Olha o que ele deixou escrito. Reunimos-nos todos no dia do sol. O que é o dia do sol? O domingo, Sunday, em inglês, domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Está lá na apologia dele, 1,67. Então, nós temos um documento do primeiro século de que os apóstolos e os padres da igreja já celebravam o domingo como dia sagrado. Depois tem aqui uma citação de Santo Inácio de Antioquia, que é antes ainda de Santo Irineu, de São Justino. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 107, em Roma, jogado aos leões ali no Coliseu. Santo Inácio de Antioquia, ele nasceu por volta do ano 40, 50, tanto assim que ele foi feito bispo por São Pedro, na cidade de Antioquia. Olha o que diz Santo Inácio de Antioquia, no primeiro século. Aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor. É o Dominus, em latim, dia do Senhor, Dominus, que quer dizer para nós domingo, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Na carta aos Magnésios, que ele escreveu, capítulo 9, parágrafo 1. Então, a igreja tem uma farta documentação de que, já no primeiro século, os apóstolos celebravam o domingo e os sucessores celebravam o domingo. Está aí, porque o domingo... Agora, o mais importante é isso, é o dia que o Cristo ressuscitou e inaugurou um mundo novo. Muito bem. Denise, Itaberaí, em Goiás. Posso fazer cesta básica mensal ao invés de devolver o dízimo? Denise, veja bem, quando a igreja fala do dízimo, aqui no catecismo, a igreja diz assim, que está dentro dos 5 mandamentos da igreja. A gente conhece os 10 mandamentos da igreja, mas também tem 10 mandamentos da lei de Deus, mas tem também os 5 mandamentos da igreja. Os 5 mandamentos da igreja são, primeiro é assistir à missa inteira nos domingos de ação, comungar pelo menos uma vez durante o ano, no mínimo, confessar pelo menos uma vez no ano, jejuar quando a igreja obriga a jejuar. São 2 dias por ano que a igreja obriga, Não quer dizer que a pessoa não possa fazer mais. É quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. E o 5º mandamento, a gente não usa a palavra dízimo. O catecismo diz assim, o cristão é obrigado a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, conforme as suas possibilidades. A gente não encontra a palavra dízimo no Novo Testamento, só no Antigo. São Paulo fala, Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, a igreja ela saiu desse fecho de 10% para deixar aberto. Se a pessoa quiser dar mais de 10%, pode dar mais de 10%. Se ela não pode dar 10%, a igreja não vai dizer que é pecado ela não dar o 10%. É bonito dar o 10%. É uma tradição que vem do Antigo Testamento e tal. Mas o que o Catecismo diz, e que está lá no Código de Direito Canônico, é o parágrafo 2043 do Catecismo, 2043. Diz que
Então, nós temos que ajudar a igreja com nossas possibilidades financeiras. Então, primeiro, ajudar a igreja. Então, eu acho que a primeira parte da nossa ajuda tem que ser para a igreja. Aquela paróquia onde você vai lá rezar, participar da missa, levar seu filho para ser batizado, para se casar e tal. Agora, você pode fazer uma oferta, né? Com cesta básica, né? Outras coisas. Alguns perguntam, mas e as outras instituições da igreja? Eu posso ajudar? Claro que pode. Por que você pode ajudar, por exemplo, as comunidades de vida? Porque são instituições da igreja. Cada comunidade é autorizada a funcionar pelo bispo. Shalom, Obra de Maria, Canção Nova, e etc. Então, você está ajudando a igreja. Né? Então, eu tomo como norma o seguinte: bom, vou ajudar a minha paróquia, onde eu vou à missa todo dia ali e tal, e vou ajudar também outras instituições da igreja. Assim, eu acho que fica tudo bem. E o bonito é o que São Paulo diz, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Isso é o mais importante, né? Bom, pergunta da Edna, do Rio de Janeiro. Por que as imagens dos santos são usadas em outras denominações? Tenho como identificar se uma imagem é católica ou de outra religião? Bom, Edna, o que acontece é que aconteceu, principalmente aqui no Brasil, um sincretismo religioso. Sincretismo religioso é uma mistura de duas crenças, né? Como o Brasil recebeu muitos escravos, né, da África, e eles trouxeram uma cultura africana, aquela religiosidade, muitas vezes, das tribos africanas, né? E aqui se misturou com o catolicismo, então criaram, por exemplo, uma imagem de Iemanjá, que é meio parecido com a imagem de Nossa Senhora, né? Pegaram o São Jorge e levaram também para algum culto tipo afro. Isso foi um problema histórico no Brasil, que tem razões aí que não é o caso de colocar aqui agora. Agora, como é que você vai saber se uma imagem é católica ou não é católica? Se for a imagem de um santo, e a igreja você pode identificar pelos sinais, né? Você compra numa loja católica, eu acho que é por aí. Agora, benzeu a imagem, o padre benzeu a imagem está benta, né? Se você tem dúvida, essa imagem aqui é católica, pergunte para um padre, pergunte para uma pessoa mais experiente. Ou eu faço uma pesquisa. Hoje até mesmo na internet tem muita coisa que a gente pode discernir. Eu sei que talvez nem sempre seja fácil, né? Mas procurando a gente acha a resposta. Taina Lord Brock. São Ciprião é santo ou bruxo? Ele intercede por nós católicos? Bom, existe um São Cipriano, foi bispo de Cartago, que é santo da igreja, padre da igreja, famosíssimo, que não tem nada de bruxo, nada de... Agora, criaram um São Cipriano mago, que não tem nada a ver com São Cipriano santo, que é católico. Então, a gente rezando para São Cipriano católico, tudo bem, né? Agora, um São Cipriano bruxo que criaram, foi um desvirtuamento aí que eu nem sei direito de onde é que veio, de onde é que surgiu essa crença. Mas São Cipriano, que lutou pela unidade da igreja, inclusive foi mártir, né? Lá de região de Cartago, no norte da África, está no século III. Isso não tem dúvida que é santo da igreja. Clenildo Costa, os 10 mandamentos foram realmente revelados ao povo de Deus, ainda no deserto? Sim, está muito claro lá no livro do Êxodo. Os 10 mandamentos estão todos ali. Santo Agostinho é que colocou em forma de 10 mandamentos para servir a catequese, para facilitar a catequese. Mas o conteúdo dos 10 mandamentos estão todos ali, né? No livro do Êxodo e até alguma coisa no livro do Levítico. Não tenha dúvida. Caso sim, e as batalhas de Jericó e outras em que tiveram que matar os oponentes para chegar à Terra Santa, eles não infringiram o 5º mandamento de não matar? Veja, é preciso entender o seguinte,
A gente não pode olhar o Antigo Testamento com a cabeça que a gente tem hoje. Aquele povo vivia num tempo que, para eles, a guerra era lícita. Porque não havia, como hoje, conversações de paz, órgãos como a ONU. Não, naquele tempo era lícito um povo invadir a terra do outro e tomar tudo. E o povo de Deus, lá na época de Josué, 1.200 anos antes, vivia naquele contexto do Código de Hammurabi. Então, para eles, quando Josué invadiu a Terra Santa, expulsou todos os povos da Terra Santa, para colocar as 12 tribos de Israel na Terra Santa. Isso para ele era moral, era legítimo, não era uma ofensa ao 5º mandamento. Claro que hoje, nem pensar numa coisa dessa, mas nós temos que raciocinar com a mentalidade, a cultura, os limites da cultura da época. Compreendeu? Muito bem, são essas perguntas do nosso primeiro bloco. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar. Meus amigos e amigas, estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos, ok? Você está notando que nós estamos num estúdio diferente, um estúdio menor, com menos gente, por causa da pandemia. Então, por questão de segurança, aí nós estamos trabalhando no esquema assim, bem reduzido. Você está vendo aí, é um câmera só, né, por causa da necessidade. Mas uma coisa você pode ter certeza, o conteúdo do programa se mantém o mesmo. Isso é o mais importante para nós, né? Você sabe disso, você que acompanha a Canção Nova, sabe que a Canção Nova não é uma televisão de luxo, né, de grandes cenários e tal. A gente faz o que é possível fazer, né? Claro, é importante também a técnica para ajudar a evangelização, mas nem sempre é possível, né? Bom, eu quero, antes de retomar aqui as perguntas, mostrar alguns lançamentos nossos, que com esse tempo que nós ficamos, inclusive, sem programa, não foi possível mostrar. Breviário da Fé. Breviário da Fé é um livro para você meditar cada dia um pouco. O que eu fiz aqui? Eu peguei os 150 salmos da igreja e pincei em cada salmo 2, 3 versículos assim, que ajuda a gente a fazer uma meditação. E descorri em seguida, é uma meditação por página, né? Desci alguma reflexão assim, para o quê? Para alimentar a nossa fé. Porque a fé, gente, é como uma plantinha. Todo dia você põe um pouquinho d'água na planta, não põe? Põe sol, põe adubo, a fé também. A fé tem que ser alimentada. Porque tem um breviário. A coisa breve, breviário vem de breve, né? Um breviário, tá? A Adversária da Serpente. Esse livro aqui é um livro muito bonito, escrito pelo padre Gabriel Vilaverde. É um padre da Bahia, que tem uma atuação grande na mídia, né? E ele colocou como aqui o auxílio de Maria no combate ao mal, né? Um subtítulo. É um livro muito bom. Eu gosto muito das pregações do padre Gabriel Vilaverde, tá certo? Bom, um livro que ajuda todo mundo que trabalha com internet e evangelho. Esse livro foi escrito por um bispo auxiliar de São Paulo, Dom Carlos Lema Garcia. Um livro muito bom sobre evangelho e internet, com profundas reflexões. Não é um livro assim só, como é que você vai usar a internet? Não, ele faz uma reflexão, meditação em cima de todo esse assunto e como é que a gente também deve usar para evangelizar. Bom, um assunto que hoje está muito aflorado na mídia e que eu achei interessante as pessoas conhecerem mais a fundo, a questão do marxismo, né? O marxismo é uma ideologia que todos os papas condenaram, desde Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, e o marxismo deu origem ao cristianismo. O marxismo é a filosofia, o comunismo é a prática, né? Vamos dizer assim, a forma de governo. A ideologia é o marxismo. Então, o que é o marxismo? O que os papas disseram sobre isso?
Então, eu fiz uma pesquisa sobre isso e aqui coloquei nesse livro. Porque hoje a internet está cheia de vídeos sobre esse assunto. Então, é importante que o católico saiba um pouco melhor. O livro para que a gente cresça com Nossa Senhora, na escola de Maria. Maria é uma escola de santidade, cheia de graça, ou seja, é a mulher que tem todas as virtudes. Então, se a gente quiser conhecer as virtudes, praticar as virtudes, inclusive com a intercessão dela, né, esse livro ajuda essa meditação. Mas muito bem, mas vamos aqui para as perguntas que nós temos, que já chegaram para nós, agora no segundo bloco, são as perguntas que chegam por e-mail. O primeiro bloco é pelo telefone, pelo site, etc. Bom, Adriana Gonçalves é de Trindade, em Goiás. Gostaria de saber se a Igreja Católica acredita no arrebatamento e se ele realmente é verdadeiro. Veja, Adriana, a igreja não interpreta a palavra arrebatamento como se fosse assim cortejo pelos ares. Não. Né? Os Atos Apóstolos de Jesus, né, foi arrebatado ao céu, na sua ascensão. É uma figura de linguagem. Cristo subiu ao céu para mostrar aos apóstolos o seguinte: deixo a terra e vou para uma outra realidade, que é a realidade celeste. Então, a igreja não interpreta o arrebatamento como uma coisa assim física, cortejo pelos ares, como dizia Dom Estevão Bittencourt. Entende? Haverá a ida para o céu, porque o céu não é um lugar. Deus não ocupa espaço, porque Deus é espírito. Então, o céu é uma realidade. O céu é Deus. Então, esse arrebatamento é ir para Deus, não necessariamente um cortejo, tá certo? Suzana Medeiros: é correto um católico aceitar apadrinhar uma criança na igreja evangélica? Veja, o batismo para nós, ele é válido na igreja católica. Algumas igrejas evangélicas, a igreja reconhece o batismo como válido, ok? Então, o católico, seu filho não deve ser batizado numa igreja evangélica, lógico, ser batizado na igreja católica, né? Agora, o batizado de evangélicos, em algumas denominações, a igreja considera válido. Então, eu raciocino assim, veja, eu nunca li isso num documento da igreja, aqui estou dando uma opinião minha. Se é um batizado válido numa igreja protestante, eu acho que o católico não seria impedido para ser padrinho. Agora, veja bem, eu estou colocando uma opinião minha. Não sei se alguém conhece algum documento da igreja que proíba, aí me diga que eu vou colocar isso aqui em outra oportunidade. Eu nunca li, entende? Nunca li, né? Fica aí uma interrogação, certo? Pergunta porque quando eu não tenho certeza de uma colocação da igreja, eu não gosto de afirmar 100%. Eu ponho a colocação e deixo a coisa meio, vamos dizer, sub judice, né? Ainda no julgamento. Tatiana Lopes: é verdade que a imagem do Divino Pai Eterno não é aceita pela Igreja Católica? Tatiana, eu não sei disso. Nós temos lá, né, a imagem do Pai Eterno, né, que eu vejo sempre usada. Nunca vi uma palavra da igreja dizendo que não pode. Mas como é que vai representar Deus como um homem mais velho, um ancião, se Deus é puro espírito? É verdade, Deus é puro espírito. Deus não tem um rosto como nós, mas nós precisamos de imagem, entendeu? Por que a gente representa o Espírito Santo com uma pomba? Mesma coisa, o Espírito Santo não é uma pomba. Mas por que eu represento como uma pomba? Porque nós precisamos, como nós somos também seres materiais, nós não somos só, nós precisamos de figuras para entender certas coisas. Então, o Espírito Santo, por exemplo, ele é simbolizado por um monte de símbolos.
O fogo é símbolo do Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. A pomba é símbolo do Espírito Santo. O dedo é símbolo do Espírito Santo. A unção é símbolo do Espírito Santo. Tem muitas coisas. O vento, ruá, é símbolo do Espírito Santo. Porque nós precisamos, sabe, de algum sinal, algum símbolo. Então, o ancião, cabelos brancos, que é um símbolo do pai, porque pai é pai, o pai normalmente é o mais velho da família. Então, esse é o sentido. A igreja não proíbe, não, eu nunca vi nenhuma proibição. Claro, ninguém vai acreditar que aquela imagem ali é a imagem de Deus. Não, é um símbolo para lembrar Deus, tá certo? Pergunta do Ismael Matos, na oração do credo, fala que ele vir e julgar os vivos e os mortos. Sim, está no credo, né? Jesus vai voltar. Nessa situação, todos estão dormindo e só na vinda de Jesus é que terá o julgamento que decidirá se iremos para o céu ou para o inferno. Bom, Ismael, o que a igreja ensina sobre tudo isso? Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Então, se a gente for ler o credo assim como está colocado, quando Cristo voltar, poderá haver pessoas, muitos que já morreram, claro, e pessoas que possam estar vivas. Virá julgar os vivos e os mortos. Agora, como é que vai ser esse julgamento? O que vai acontecer com essas pessoas que estão vivas? O que nós sabemos é o seguinte: quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar. Todos. As almas que estão no céu, no inferno e no purgatório. Vai acabar o purgatório. Todos os corpos serão refeitos, de todos, inclusive dos condenados. E quem estiver vivo? Quem estiver vivo vai passar por uma transformação. Agora, nós não sabemos como. A Bíblia não fala, o catecismo não fala, nunca, nós não temos um documento que explique. Quando Deus não explica as coisas para a gente, sabe por quê? É porque a gente não entende. Então, deixa por conta de Deus. Sabe? Nem tudo da nossa fé nós conseguimos entender, não. Eu queria recomendar um livro que fala sobre essas coisas. Aliás, 2 livros. Um é de Dom Henrique Soares, que faleceu, nosso querido Dom Henrique Soares, né? Escatologia. Escatologia é uma palavra grega que quer dizer os últimos acontecimentos, escatom. Aqui ele colocou um subtítulo sobre o fim do mundo. O fim do mundo é a volta de Cristo, é o julgamento, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, novo céu, nova terra, né? Eu escrevi também um livro, aliás, até um pouco antes do Dom Henrique, eu não sei se está por aqui ou não, eu acho que não está, que eu chamei de O Cristão Diante da Morte. Só que ali eu começo a analisar desde a questão da morte, juízo particular, juízo final, né? Segunda vinda de Cristo, tudo claro, evidentemente, dentro da doutrina da igreja. O que a igreja não sabe, eu não sei. O que a igreja não ensina, eu também não ensino. Claro, é óbvio, né? Então, eu acho que por aí você pode... Agora, o nosso catecismo tem uma parte muito boa sobre isso a partir do parágrafo 1000 do catecismo. Até fácil de guardar. A partir do parágrafo 1000 do catecismo, o catecismo começa a colocar aqui para nós os últimos acontecimentos, né? As últimas coisas que acontecerão, né? O fim do mundo, etc. Tal. Então, a igreja tem uma boa documentação sobre isso. Pergunta da Crislaine, de João Pessoa, na Paraíba. O sofrimento que passamos aqui na Terra é um mistério para a nossa salvação. Mas por que uma criança sofre? Ela tem pecado sendo inocente? Não, a criança não tem pecado. Acontece que a humanidade é solidária, né? São Paulo diz, a igreja ensina, que todo sofrimento que há no mundo é consequência do pecado. No paraíso, antes do pecado, não havia sofrimento. O homem vivia
o que a igreja teologia chama de dons préternaturais. O que são os dons préternaturais? Não sofrer, não morrer, não ter cansaço. O homem trabalharia, mas sem o suor. O que aconteceu com o pecado original? Desorganizou-se o plano de Deus, tanto no homem quanto no mundo. Não é? Tanto assim que o profeta Isaías, quando ele fala do reino messiânico, ele fala que vai acabar o sofrimento. Ele fala que o leão vai comer palha, não vai mais matar os animais para comer. A vaca e o urso vão se alimentar juntos sem briga. A pantera e o cabrito vão dormir um ao lado do outro. Já pensou a pantera? Tudo que a pantera quer é devorar um cabrito, vai acabar. Ou seja, o que a Bíblia nos revela? O mundo também se tornou mau por causa do pecado do homem. Porque o mundo foi feito para o homem. Então, o sofrimento entrou na história da humanidade por causa do pecado, desde Adão e Eva e do pecado também nosso. Agora, o que acontece com o pecado? Ele tem desdobramento. Então, uma criança que sofre, seja qualquer tipo de sofrimento, seja porque passa fome, seja porque nasceu aleijada, seja porque, não sei, sofre violência, é consequência do pecado da humanidade. Claro que a gente não consegue fazer um raio-x disso e entender as causas 100%. Agora, entenda o seguinte: por que Jesus veio ao mundo? Para tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque é a raiz do sofrimento. Ele não veio para tirar o efeito do pecado. Tanto é que o Cristo foi embora e a fome continuou no mundo, a doença continuou, os aleijados continuaram existindo, mas ele tirou a raiz. Quando essa raiz do pecado for retirada totalmente da humanidade, aí acaba o sofrimento. Então, o sofrimento que existe, inclusive, para os inocentes, quem foi mais inocente do que Jesus? Ninguém. E, no entanto, foi o que mais sofreu. Então, aí, o que Deus fez? Deus transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Como criou no mundo o sofrimento por causa do pecado, e o sofrimento não foi criado por Deus, nem o pecado criado por Deus, para dar um sentido ao sofrimento, Deus transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. O Cristo sofreu para dar sentido ao sofrimento. Hoje, quando nós sofremos, nós cristãos, nós damos um sentido ao nosso sofrimento. Ainda hoje eu estava lendo, por exemplo, na Liturgia das Horas, uma reflexão muito bonita de São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo dizendo: nós, pelo batismo, nós somos sacerdotes, não ministeriais, mas pelo batismo. Que sacerdote é esse? É um sacerdote que no altar do seu coração oferece a si mesmo como vítima a Deus, nos seus sofrimentos. Então, hoje, a igreja ensina para nós que nós devemos oferecer o nosso sofrimento a Deus pela salvação da humanidade, até o sofrimento da criança, que não pode por ela mesma fazer isso, mas quem é responsável por ela pode fazer. Entende? Agora, veja bem, Deus saberá dar a essa criança a recompensa de tudo isso. Quais são os primeiros mártires da história da igreja? Quem que são? Os santos inocentes, aqueles que Herodes mandou matar. Mas Deus os fez os primeiros santos da igreja. Estão na glória do céu. Então, a gente não pode ficar olhando para o sofrimento só para a realidade desse mundo. Temos que ver também a recompensa que Deus vai colocar na eternidade. Bom, eu sei que tudo isso não é fácil. Eu poderia recomendar um livro que eu escrevi, refletindo sobre tudo isso, que eu chamei de Sofrendo na Fé. Porque esse é o maior enigma da pessoa humana, não tenha dúvida, é o sofrimento. Mas a igreja ensina muita coisa. E o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, né? Salvifici Doloris, né? Uma encíclica onde eu tirei muita coisa para colocar nesse livro, que ajuda a gente a clarear um pouco essa questão. Bom, vamos em frente.
Aqui eu tenho a pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada. Fui diagnosticada com início de menopausa precoce. Isso acontece muitas vezes com as mulheres, né? E onde moro, a adoção é bem complicada, praticamente impossível. É pecado fazer inseminação artificial? Veja, a igreja não quer que se faça. É uma questão longa, você pode ver no catecismo da igreja, o catecismo explica isso bem. Entende? Eu vou colocar para você qual é o parágrafo do catecismo que tem isso, que aí você pode ler aqui no catecismo com mais calma. Aqui no programa eu não tenho muito tempo, né? Mas quando fala de inseminação artificial, o catecismo tem um parágrafo, vários parágrafos. A partir do parágrafo 2376, 2376, 2377 seguinte, explica por que a igreja não aceita a inseminação. Eu vou explicar rapidamente. E o catecismo desdobra com mais palavras. A igreja ensina o seguinte, que a paternidade e a maternidade é um dom recebido de Deus. Então, é o pai e a mãe que tem que gerar a criança num ato de amor. Entende? O catecismo chama de ato fundante da vida, ou seja, ato que dá fundamento à vida. É o amor dos pais que se unem numa só carne, que é o ato sexual, e gera uma criança. Então, o catecismo fala, a criança não deve ser gerada na mão de um bioquímico, de um químico, de um farmacêutico, de um médico, né? Porque aí isso está fora do plano de Deus. Entende? É uma colocação que precisa ser estudada com mais calma, lendo mais o que o catecismo coloca. Estou colocando aqui só a essência daquilo. Entende? A igreja vê com desrespeito ao filho ele não ser gerado diretamente pelos pais. Porque, veja bem, na fecundação natural, num ato sexual, você sabe que numa ejaculação você tem mais de 300 milhões de espermatozoides. Um deles fecunda o óvulo. Quem é que escolhe esse? Na fecundação in vitro é diferente. Entende? Então, ou seja, para resumir a questão, para a igreja, aquilo que não é natural não é moral. A igreja entende que não é natural gerar uma criança sem ser por outro processo, artificial. É como, por exemplo, o uso, por exemplo, de anticoncepcionais. Por que a igreja diz que não? Porque é artificial, não é natural. Muito bem. Pergunta da Leonice Castro. Sabemos que só Jesus sabe nossos pensamentos. Deus, né? Sabe nossos pensamentos. Como os santos recebem nossos pedidos e orações? Aí, essa pergunta repete-se muito, mas eu gosto de responder porque é interessante. Os santos estão em comunhão com Deus. Como é que os santos recebem os nossos pedidos? Através de Deus. Você entendeu? Eles estão em comunhão com Deus, né? Mas como é que pode o mundo inteiro, ao mesmo tempo, reza para Nossa Senhora? Como é que ela consegue ouvir o pedido de todo mundo e atender todo mundo ao mesmo tempo? Aí vai uma outra explicação. Na eternidade, em Deus, não existe mais tempo nem espaço. Ou seja, uma comparação que eu gosto de fazer. Se eu quiser atender 30 pessoas, eu vou ter que gastar aí, não sei, 15 minutos com cada um, meia hora com cada um, talvez eu gaste um dia inteiro. Na eternidade não tem mais tempo. Então, na eternidade, no mesmo instante, você atende a todos, porque não tem mais tempo. Mas você vai dizer, mas como? Através do poder de Deus. Entende? Agora, não tente querer entender, né, como é que isso acontece aqui na Terra, porque nós estamos aqui na Terra. Quando nós estivermos lá na eternidade, a gente vai entender. Agora, a igreja nunca teve dúvida disso, não é? Até um amigo meu fez uma piada, né? Diz, olha, eu vou começar a pedir as coisas agora para um santo bem diferente, porque os santos famosos já estão muito cheios de pedido, estão muito ocupados. Então, eu vou achar um santo meio
desconhecido. Não existe isso. Não existe. Em Deus, na infinitude de Deus, essas coisas todas são tranquilas. Agora, é a nossa fé, vocês entendem? Fé que vem lá dos apóstolos, fé que vem, né, desde os primórdios da igreja. É isso que a gente vive. Bom, pergunta da Fátima Espíndola. Gostaria de saber se no dia do juízo final, os santos também serão julgados. Veja, todos serão julgados no juízo final, mas o juízo final não vai mudar o juízo particular. O que a igreja ensina? Quando nós morremos, nós somos julgados por Deus, individualmente, é o juízo particular. Isso é bem claro. Pega na carta de São Paulo, ou na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito lá, está determinado que cada um morra, e em seguida morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. E depois São Paulo fala também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para que cada um receba a sua recompensa conforme as suas ações. Então, a partir da morte, a pessoa é julgada. Ou ela vai para o céu, ou inferno, ou purgatório. No juízo final, isso não vai mudar. O juízo final vai ser um acerto de contas de toda a humanidade, diante de todo o mundo, entende? Onde tudo vai ser revelado e a justiça será plenamente feita. Agora, não peço para eu explicar como é que vai ser isso. Isso aí só Deus sabe como é que vai ser. Agora, uma coisa bonita em tudo isso, que eu nunca deixo de dizer, aquilo que você confessou na confissão e foi perdoado, isso não aparece mais. Nem no juízo particular e nem no juízo final, que é um acerto de contas diante de todos. Entende? É o que o Catecismo da Igreja nos explica. Pergunta do Messias Silva. Quais os critérios que a Igreja Católica utiliza para considerar uma aparição da Virgem Maria verdadeira? Bom, Messias, são vários critérios. Primeiro, a aparição tem que ser comprovada por pessoas sérias. Os videntes recebem exame, passam por exames, até psiquiátricos e tal, né? Segundo, os sinais exteriores, isso é um sinal de piedade, de oração, de conversão. É uma série de coisas que a igreja espera também um tempo para ver se a coisa é real. Não é fácil. Há pessoas especialistas da igreja que fazem esse tipo de trabalho. Meus amigos, por hoje é isso, né? Vamos voltar, se Deus quiser, no nosso próximo programa. Agradeço a vocês me acompanharem até aqui e peço a Deus que os abençoe, guarde e proteja. Amém.